E, gente, beleza? A gente tá aqui para mais um episódio do CFcast. A gente vai apresentar o tema aqui de atualidades. A gente trouxe o profissional. Eu tô aqui com a Adel e com o Bibo. Oi! Profissional, você pode se apresentar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio, sou professor de Geografia do Colégio Faesa. Estou na escola desde 2015, sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu me formei em 2010 e eu sou pós-graduado pelo Instituto Federal do Espírito Santo em Práticas Pedagógicas, sendo que eu concluí a minha área fazendo uma especialização em cima de aulas de campo. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Igualmente. Obrigado. Gente, para poder explicar, hoje o episódio de hoje vai ter... O principal é atualidades, mas vai ter alguns subtemas, como, por exemplo, a guerra da Rússia e Ucrânia e a guerra de Israel, políticas no Brasil, a gente também vai ter a influência do Covid no sistema atual e, por último, como isso vai influenciar a gente daqui para frente. Eu vou começar com a primeira pergunta, Caio. Você pode ficar bem à vontade para você falar, tranquilo. Sobre a guerra da Ucrânia, a gente sabe que a Rússia disse que o motivo era por causa da proximidade da OTAN se aproximando do território. Mas é realmente só isso? Ou tem alguma outra coisa? Tipo, afinal, qual é a justificativa oficial, a verdadeira da guerra? Então, a gente precisa entender primeiro que essa é uma guerra que ela já se arrasta por 10 anos, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse conflito, ele é um conflito que, desculpa, ele teve início no final de 2013, mais precisamente em novembro de 2013, quando houve uma tentativa de proximidade da União Europeia, que é o Bloco Econômico Europeu, com a Ucrânia. Todos os processos para que a Ucrânia fizesse parte da União Europeia, eles estavam caminhando, só que a Ucrânia ela tinha um presidente na época que ele era um presidente pró-Rússia, e ele se recusou a assinar os acordos em novembro de 2013, e isso gerou uma manifestação popular muito grande dentro da Ucrânia, o que forçou, por exemplo, esse ex-presidente da Ucrânia a se exilar no território russo, né? Então ele sai da Ucrânia, ele vai para a Rússia, e aí a Ucrânia ela fica com um vácuo de poder, né? Ela fica com um vazio de poder, e desde então a Rússia passa a aumentar a sua presença, principalmente no território leste ucraniano, que é onde você tem a fronteira dos dois países. Se a gente parar para pensar no território russo, o território russo ele é o mais extenso do planeta, né? A Rússia é o maior país do mundo em área territorial, ela tem quase 18 mil quilômetros quadrados, 18 milhões de quilômetros quadrados, melhor dizendo, o que é quase o dobro do segundo lugar, que é o Canadá, né? E por que o território da Rússia ele é um território muito grande? O território da Rússia, se vocês pararem para poder entender a composição territorial da Rússia, a gente vai perceber que ao longo da sua história, a Rússia percebeu que o seu território é formado por uma grande planície, é um território muito plano. E as planícies elas não têm defesas naturais, né? As defesas naturais que a Rússia poderia encontrar, elas estão mais ao norte, que onde você tem basicamente o Oceano Ártico, que fica congelado boa parte do ano. Mais a sudeste, ela tem proximidades ali com a Mongólia, onde você tem... A Mongólia tem um território desértico, então isso poderia servir como uma defesa, e boa parte do território russo você tem a Sibéria, que é uma planície congelada. Então, o que a Rússia fez, por exemplo, para assegurar seu sistema de defesa territorial? Quanto maior for o meu território, mais os inimigos terão que caminhar até chegar ao meu coração, digamos assim, e digamos que o coração seja Moscou, a capital da Rússia. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, assim como na Primeira também, os alemães tentaram invadir o território russo, e eles não conseguiram chegar até Moscou exatamente por conta dessa grande planície que tinha que ser atravessada, enfrentaram o frio e por aí vai. Então, esse histórico faz com que a Rússia ela tente, até hoje, ampliar sua área de influência. A Rússia ela é um país extremamente forte, se a gente for pensar que ela é o país que tem o maior poderio bélico nuclear do mundo, né? E a Rússia ela sempre teve ao longo de sua história uma área de influência muito grande. Tanto que no final da Primeira Guerra Mundial até o início dos anos 90,
existiu a União Soviética, que foi a junção da Rússia com mais 15 repúblicas, hoje independentes, mas a maioria delas sob a influência da Rússia ainda. E a Ucrânia era uma dessas repúblicas. Então, assim, a gente tem um contexto histórico de zona de influência da Ucrânia, com proximidade dos países ocidentais, União Europeia, Estados Unidos, com a Ucrânia, e uma vontade popular dentro da própria Ucrânia de fazer parte da União Europeia. Então, isso virou uma bomba relógio, se explodiu, né? Durante um tempo, esse conflito ele ficou, digamos assim, em stand-by. Não que o conflito parou, porque a presença russa no leste ucraniano é muito grande e continuava sendo muito grande, mas nos últimos anos ele volta a se acentuar, principalmente a partir da eleição do Zelensky, que é o atual presidente ucraniano, onde ele se propôs a combater a presença russa no leste ucraniano, né? Então, assim, esse é o contexto geral, né, desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente tem um domínio territorial, uma influência territorial, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, que, no caso, buscavam um apoio maior da União Europeia e dos Estados Unidos também. De uma maneira geral, o contexto da guerra é esse. E aí existe uma outra questão, só para terminar essa questão do contexto, que é o quê? Os russos alegam que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, na qual é liderado pelos Estados Unidos e pelos países europeus, ele descumpre um acordo que foi assinado, onde a OTAN ela se comprometeria a não anexar países do leste europeu, que eram países que viviam sob influência russa, principalmente durante a Guerra Fria. E isso aconteceu, né? Dos anos 90 para cá, a gente teve países do leste europeu se anexando à OTAN, como a Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Bulgária, Hungria. Então são países que eram influência da Rússia e que foram assinar acordos militares com a OTAN. Então isso fez com que a Rússia quisesse ampliar sua zona de influência dentro de um país que poderia ser o próximo alvo, que é a Ucrânia. Entendi. Eu queria perguntar para você, Vivo, o que você acha dessa situação, já que você é aqui novo, tecnicamente, né? Ai, eu achei um pouco assustador. No meu mundo, as coisas eram mais civilizadas. Não era... Ai, as pessoas não entravam em conflito de uma maneira fácil. Todo mundo era mais tranquilo. Também meu mundo é pequeno, né? Bibble, no seu mundo tinha guerra? Não tinha. Os conflitos eram, tipo... Não tinha tanto conflito. Era resolvido rápido, de maneira rápida. Conflitos Entendi. pacíficos. Exatamente. Conversa. Entendi. Essa conversa. Não tinha muito, não. Entendi. Mas é nova, eu fiquei até assustada. Caio, a gente pode ter algum grande impacto no futuro por causa dessa guerra? Não só no Brasil. Eu acho que, tipo, a questão que a Del quer dizer mais é com impacto, como o Brasil não tem tanta influência nessa parte, eu queria entender sobre essa questão das notícias que saíram recentemente sobre uma possível guerra nuclear da Rússia ameaçando os Estados Unidos. Essas notícias, assim, teria algum, tipo, uma chance disso acontecer, algum impacto disso? Então, é meio assustador, assim, a gente falar de guerra nuclear e tal, né? Porque o que a gente tem são análises de especialistas e tal, mas quem de fato controla o poder, né? São pessoas que têm poder decisório, elas vão além, não adianta nada a gente fazer uma análise aqui, dizer que vai acontecer ou não vai acontecer uma guerra nuclear e amanhã acontecer exatamente o contrário. Mas, enfim, o que a gente precisa compreender? Primeiro de tudo, o continente europeu é um continente que, nos últimos 100 anos, as pessoas elas observam como que mudou o mapa do continente africano, mas as pessoas não percebem o quanto que mudou também o mapa do continente europeu. A Europa é um continente que teve ampla mudança nas suas bases territoriais nos últimos 100 anos. Se a gente voltar 30 anos no tempo, existia ainda a Iugoslávia, que hoje está fragmentada em 7 países. Então, assim, o que pode acontecer? O que a gente pode estar vendo é mais uma mudança territorial, uma mudança de fronteiras dentro do continente europeu, né? A gente tem percebido nos sites de notícias, nas análises dos especialistas, que a Rússia avança pelo leste ucraniano.
A Ucrânia já não mais recebe tanto apoio financeiro e bélico dos demais países que estavam apoiando, até porque esses países perceberam também que enfrentar a Rússia é algo um pouco desafiador, porque a Rússia tem uma força bélica muito grande. E talvez comprar uma briga com a Rússia não seja interessante, né? É E não seja verdade. interessante por quê? Porque, primeiro, que a gente tem um continente europeu sendo dependente da Rússia. A Rússia é o maior fornecedor de gás natural, que é a base energética da Europa Ocidental, né? Inclusive, um dos casos dessa guerra foi a explosão do Nord Stream, que é um gasoduto que passava no Mar Báltico, ligava a Rússia até a Alemanha, e os russos acusam os estadunidenses de explodirem, os estadunidenses acusam os russos de se auto-sabotarem. Então, a Europa meio que deu um passo atrás, porque existe uma questão que é vital para a sobrevivência dos países, que é a energia, né? Sem energia, ninguém vive, ninguém consegue fazer nada. A economia não funciona, as pessoas não vivem, né? Nada funciona, na verdade. Sem energia, como é que as pessoas, por exemplo, como que a gente carregaria nossos telefones celulares para poder fazer qualquer tipo de Verdade. comunicação, né? Então, assim, tem todas essas questões que é a influência. O Brasil ele tem, principalmente assim, depois da criação da ONU, o Brasil ele tem um histórico de neutralidade em conflitos internacionais. E o Brasil tem se mantido muito neutro, né? Por exemplo, o Brasil compra muito fertilizante da Rússia. E os fertilizantes que são comprados da Rússia, eles são essenciais para movimentar o agronegócio brasileiro, que é o carro-chefe da nossa economia, né? Então, o Brasil tomar partido, seja de um lado, seja do outro, pode ser muito ruim se a gente pensar em acordos econômicos, né? Numa questão mais diplomática, mas não acredito que o Brasil seja um país que vai se envolver de cabeça enviando soldados, armas e essas coisas para os conflitos. É que eu sou meio desligada em questão de guerra, mas tem algum envolvimento do Brasil, tanto na guerra da Ucrânia, tanto na de Israel? É que, ai, gente, eu tenho um pouco de medo de onde eu me enfiei. Então, o que a gente tem visto são apenas envolvimentos diplomáticos, né? Os envolvimentos que vão ficar no campo das retóricas, no campo das palavras. Inclusive, tanto que a gente tem acompanhado nos conflitos da Rússia com a Ucrânia e de Israel e Palestina é exatamente o Brasil tentando acordos de cessar-fogo, né? Tentar chegar logo a um acordo de paz. Então, assim, o Brasil não tem envolvimento, podemos dizer, bélico, né? Envolvimento literalmente de força, né? De enviar tanques, de enviar soldados, de enviar armas. A gente não tem visto isso. O que é melhor, né? Se a gente parar para pensar que se envolver num conflito armado, propriamente dito, você entrar de cabeça numa guerra, você coloca em risco muita coisa, inclusive a sua população. O que é esse cessar-fogo? Então, cessar-fogo seria uma maneira de tentar parar o conflito, né? De tentar não haver mais, literalmente, o conflito entre as duas nações, ou os dois povos, ou seja lá quem é que está envolvido. Então, cessar-fogo, literalmente, é você tentar, de fato, acabar, baixar as armas e tentar resolver as coisas a partir de um diálogo, a partir da diplomacia, de acordos, né? Sejam esses acordos econômicos, sei lá, pagamento de multas, cessão de alguma coisa. Então, existem diversas maneiras de a gente tentar chegar a um cessar-fogo. Aproveitando que o Bibel citou, vamos falar da Guerra de Israel? Você pode citar o contexto histórico, claro? Então, o conflito Israel e Palestina, ele não é um conflito também que vem de hoje, né? A gente tem que entender que a maior parte dos conflitos que existem no mundo, eles são conflitos que eles não têm a sua origem contemporânea, podemos dizer assim. Os conflitos, eles têm origem um pouco mais... que vem se arrastando por alguns anos. A gente precisa entender que o Oriente Médio hoje ele é um berço de inúmeras civilizações, né? A gente tem não só os judeus, os palestinos, mas nós temos os árabes, os otomanos, os persas, os azeres, enfim, a gente tem uma série de grupos naquela
naquele local, e grupos que foram importantes para a gente entender a situação enquanto seres humanos, né? Porque a matemática e a escrita são coisas que surgiram no Oriente Médio. Então a gente carrega coisas que vêm daquele local. E ao mesmo tempo que esse local ele trouxe coisas que são importantes para a gente, para que a gente possa se reconhecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, também sempre foi uma zona um pouco conflituosa, né? A Babilônia, por exemplo, que aparece nos escritos bíblicos, era uma região localizada no Oriente Médio. E a Babilônia remete a uma coisa tipo meio sem lei, meio sem regra, onde todo mundo fala de tudo, se mistura e não se entende, enfim. Esse mix de culturas, de línguas e também de religiões. Então, assim, o contexto histórico, se a gente for pegar Israel e Palestina, ele é um contexto que vem a partir da criação do Estado de Israel, né? Uma proposta de 1947, de um inglês. Foi uma das primeiras grandes propostas colocadas na ONU, criação do Estado de Israel, que estava sendo ocupado pelos palestinos. E, consequentemente a isso, não foi reconhecido também o território palestino, né? Para vocês terem uma ideia, foi a semana passada, então a gente está falando de 2024. A ONU foi criada em 1945, nós estamos falando de quase 80 anos atrás. Demorou 79 anos para que a Palestina fosse reconhecida como um Estado membro da ONU, né? Isso aconteceu na semana passada. Então, durante 79 anos, os palestinos, por exemplo, não tiveram nem voz. Eles não têm um Estado criado, né? E aí o conflito entre Israel e Palestina tem muito a ver com o território, né? Por que um tem um território e o outro não tem, e tem a ver também com uma questão religiosa. Então, mas a gente entende que, pelo menos eu tô percebendo que, tipo, por mais que seja só uma disputa territorial, esse conflito ele tá crescendo muito. Por exemplo, agora por exemplo, os Estados Unidos se envolveu. Eu queria entender se esse conflito se essa guerra ela pode ter interesse de outros países, ou se alguns outros países podem influenciar nessa guerra. Qual o perigo disso acontecer também? Nenhuma guerra é apenas de interesse dos países envolvidos. Não existem guerras onde os interesses sejam apenas de quem ataca e de quem é atacado e vice-versa. Não existem guerras assim. Todas as guerras hoje, que se a gente fala num mundo globalizado, são guerras que envolvem inúmeros atores, inúmeras pessoas. É óbvio que isso interessa aos países da região, interessa às grandes potências, né? A criação do Estado de Israel é uma tentativa também dos Estados Unidos arrumar um aliado, não só os Estados Unidos, mas a Europa Ocidental, conseguir um aliado na região do Oriente Médio, que sabe-se que é a região de maior produção de petróleo no mundo atualmente. O petróleo é a maior mercadoria do mundo atualmente. É o petróleo que move o mundo. Então, se eu tenho aliados numa zona produtora de petróleo, obviamente, eu consigo ter facilidade para chegar até esse petróleo. Então, a gente tem os interesses de ter um aliado naquela região, apesar de Israel não produzir petróleo, tá? Mas Israel não é um país produtor de petróleo. Sério. Israel não é um país produtor de petróleo, tem pouquíssimos campos de extração petrolífera, mas Israel serve de base militar, principalmente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão e a invasão dos Estados Unidos ao Iraque no início do século XXI agora, a gente vai perceber que as principais bases americanas no Oriente Médio, estadunidenses no Oriente Médio, elas se localizavam primeiro em Israel para depois chegarem nesses países. Então, obviamente que você ter um país aliado naquela região é de interesse muito grande dessas potências, né? O grande temor que se tem em relação a esse conflito é porque as pessoas, principalmente assim, a gente tem que tomar cuidado com o que é veiculado pelos meios de informação e buscar sempre questionar, independente de que lado seja o questionamento. A gente tem que ter questionamentos em cima dos questionamentos, né? A gente não pode aceitar tudo que é dado pra gente mastigado e a gente simplesmente pegar e engolir aquilo. Então, por exemplo, e a gente tem que entender que a guerra, ela tem tomado rumos que tem gerado, de certa forma, a tentativa de apagar um povo, né? Porque é isso que a gente tem observado. Óbvio que todas as ações realizadas pelo Hamas,
que é o grupo político e militar que controla a faixa de Gaza, elas são altamente condenáveis, né? Eles conseguiram, em um dia, matar cerca de 1.500 pessoas, né, numa ofensiva para dentro do território de Israel. Porém, o revide de Israel também deve ser condenado, né? O que Israel já chegou a quase 40 mil palestinos mortos, né, de outubro até hoje. Então, a gente também tem que colocar isso na balança, né? A gente tem que saber observar os dois lados, porque não é possível que 40 mil palestinos sejam membros do Hamas. E aí a gente vai ver que são crianças, são idosos, são mulheres grávidas, são pessoas que são deficientes, é um hospital sendo bombardeado, é um bairro residencial, é uma escola. Meio que uma tentativa de apagar o povo com a justificativa da guerra. E quando você acompanha, por exemplo, alguns canais que mostram, por exemplo, eu assisti inclusive ontem, eu vi 2 vídeos de israelenses na televisão local de Israel, né, dizendo exatamente sobre isso. Vamos exterminar, é uma tentativa de extermínio do povo, né? E aí, esse que é a grande questão, porque parece que você tem que tomar partido de um lado da guerra, e não é questão de tomar partido. A guerra, ela existe, ela tem um motivo para que ela ocorra, né? Ao longo da história humana, as guerras fizeram parte da nossa constituição enquanto seres humanos, infelizmente, né? Isso não é um motivo para ser comemorado, muito pelo contrário. Acho que o que mais busca-se no planeta desde a existência do primeiro ser humano é a paz. Eu acho que isso nunca chegou de fato a acontecer. E não há necessidade de se tomar partido. O que a gente tem que entender é que guerra nenhuma deve existir, independente do motivo que seja, né? Então, assim, acho que o perigo disso tudo, assim, é quando a gente pega as coisas e coloca elas totalmente fora de contexto. A gente precisa sempre estar contextualizando as coisas, né? Então, assim, a gente tem que entender. Eu não posso simplesmente falar que o planeta Terra é o melhor e o planeta do Beeble, por exemplo, não serve, sendo que eu nunca fui ao planeta do Beeble, eu não conheço a história do Beeble, eu não sei o que ele viveu no planeta dele. Então, assim, a gente precisa ouvir o outro lado também, né? Um dia eu vou levar vocês pra passear lá, tá? Vocês vão amar. Queremos ir. Tem comida? Tem. Só você tiver comida. Mas a comida é boa? Bom, eu acho. Eu não sei, não. Eu queria entender, porque a gente já falou primeiro uma parte das guerras, e agora a gente vai entrar em outro assunto, a parte da pandemia, que também afetou bastante o mundo. Só que pro pessoal, antes da gente continuar, se vocês tiverem alguma dúvida de algo que a gente não tratou, dá pra mandar perguntas pra gente lá no Instagram, que a Del vai fazer a caixinha também, né, Del? Vou. Obrigado. Então, entrando no assunto da pandemia agora, Caio. Algumas figuras americanas chamam o Covid-19 de vírus chinês, alegando teorias, e algumas falas dos políticos pediam a Trump para que acionassem o artigo 5º artigo do Tratado Atlântico Norte. Eu queria entender o que é esse, que tratado é esse, e se o Covid teve impacto na geopolítica do mundo. Então, vamos lá. A parte do impacto, obviamente que sim, vamos deixar para o final, porque é algo que, óbvio que impactou. Os impactos são vistos por todos nós, inclusive. Mas, enfim, eu fiquei um pouco confuso de tentar entender essa questão do Trump acionar o artigo 5º da OTAN, porque isso caberia, por exemplo, muito mais a um contexto da guerra da Ucrânia do que propriamente do Covid. Porque o que diz o artigo 5º da OTAN? O artigo 5º da OTAN diz que qualquer membro da OTAN, né, que é uma organização militar, a gente até falou quando está falando sobre a guerra da Ucrânia, qualquer membro da OTAN que fosse atacado, a OTAN poderia revidar o ataque, né? Então, por isso que eu fiquei um pouco confuso, mas como assim a Covid acionar o artigo 5º da OTAN? Eu acho que Só se fosse por uma questão de como é que a gente pode dizer? Seria uma bioguerra, um bioconflito. Mas, apesar de todos
contexto, não se sabe a origem de fato se o vírus da Covid foi realmente criado em laboratório. Sabe-se que a pandemia começou na cidade de Wuhan. Wuhan é um nome bem difícil de falar, né? Você fala chinês lá no seu planeta, Bibo? Não. Não, mas só coreano, eu né? conheço uma amiga que está aprendendo mandarim. Que legal. Sabe-se que começou nessa cidade chinesa e que rapidamente se espalhou, né? Mas, enfim, acho uma viagem total essa ideia do Tratado Quinto da OTAN. O Trump, quando era presidente, logo no início da pandemia, ele motivou muito essa questão do anti-vax, né? Ele foi um dos porta-vozes aí. Pelo que eu tava lendo, pelo que eu entendi, essa questão deles pedirem isso, como se pensassem que foi um ataque aos Estados Unidos, é por causa da influência na economia dos Estados Unidos. Por eles terem uma economia muito forte em questão de vendas e compras, com o Covid eu acho que isso foi meio que abalado um pouco. Então acho que seria mais por esse caso. Então, mais ou menos. Não é bem por assim. Por quê? Porque agora a gente vai para os impactos de fato da Covid. Uma das coisas que a Covid fez foi o aumento da concentração de renda. E você vai pegar, por exemplo, que o número de bilionários nos Estados Unidos aumentou com a Covid. Assim como aumentou no Brasil, assim como aumentou na Europa, assim como aumentou na China. Sim. Por quê? Porque em momentos de crise, em qualquer crise, seja uma crise climática, como a gente está vendo acontecer com o Rio Grande do Sul hoje, você vai perceber que as pessoas que concentram mais renda, elas ficam mais ricas a partir disso. Por quê? Vamos pegar um contexto da Covid, onde você passa a ter micro, médio e pequenos empreendedores que sofreram economicamente com isso, né? O fechamento dos mercados, a proibição de circulação nas ruas. Algumas dessas médias e pequenas empresas eram empresas que talvez estivessem consolidadas, né? Quem vai ter dinheiro para comprar essas empresas? Quem já tem dinheiro. Então, no momento de crise, onde o preço das ações ou de valor das empresas caem, quem tem mais dinheiro se aproveita disso. Então, esse é um dos motivos que explica, por exemplo, o aumento da concentração de renda. As pessoas que têm poderio de capital maior, elas conseguem extrair mais recursos em momentos de crise. Exatamente porque nos momentos de crise, as pessoas que mais dependem das outras coisas, elas vão ser as mais fragilizadas. E elas passam a abrir mão de certas coisas para garantir a sua sobrevivência. Então, se eu tenho, por exemplo, um comércio, sei lá, até mesmo uma pequena indústria, sei lá, de fabricação de um gênero alimentício, e eu não consigo me sustentar durante uma pandemia, né? E eu tenho toda uma estrutura montada, eu tenho um público-alvo, eu tenho consumidores, eu já tenho um público montado, né? Então, o que eu faço? Eu posso vender a minha empresa, né? E aí eu vou continuar tendo um recurso para poder construir uma nova empresa ou para eu me manter até conseguir um novo emprego, né? Então, isso vai fazer com que as pessoas que têm mais capital aumentem a sua concentração de renda. A concentração de renda, ela se amplia, assim como se ampliou, né? Durante a Covid. Por outro lado, por exemplo, a gente chegou a ter no relatório anual de 2021, colocando um relatório feito, inclusive, pelo IBGE, onde foi colocado que 54% das famílias brasileiras estavam em situação de insegurança alimentar. Então, a gente vê como que a Covid ela impactou negativamente por outro lado. Se, por um lado, ela fez aumentar a concentração de renda, as pessoas que têm mais recursos, elas aumentaram seus recursos. Por outro lado, a gente teve um aumento do percentual de famílias brasileiras em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É você não garantir 3 refeições diárias, né? Então, isso é um caso de insegurança alimentar. A gente teve outras situações de impactos da Covid. A gente teve, obviamente, muitas empresas adotando o home office como parte da jornada de trabalho, né? Então, o que para as empresas é bom, para o trabalhador é bom, porque ele pode trabalhar de casa, para a empresa também é bom, porque algumas empresas viram, por exemplo, a redução de gastos com energia, né, gastos com coisas que parecem ser supérfluas, mas que no final das contas isso gera um aumento da lucratividade, né? A empresa, por exemplo,
Imagina um escritório, um prédio de vários escritórios, onde os trabalhadores não trabalharão à sexta-feira, né? Quantos ar-condicionados tem ali que vão ficar ligados, né? Quantas lâmpadas, quantas pessoas que estão ali que podem estar utilizando seus próprios recursos em casa. Isso, inclusive, motivou uma outra questão que tem aparecido e que é de um mundo pós-pandemia, que é a possível redução da carga horária de trabalho, da jornada de trabalho. Alguns países já adotam 4 dias apenas úteis, né? Inclusive, algumas empresas no Brasil começaram a adotar a ideia de 4 dias úteis. Então, você aumenta o final de semana em 1 dia. Algumas empresas estão dando uma folga semanal. Eles pegam a quarta-feira e colocam como uma folga semanal geral, uma folga coletiva. Então, você tem 2 dias de final de semana, 2 dias de trabalho, uma folga, 2 dias de trabalho, volta o final de semana, né? Então, isso é algo ainda em fase experimental, mas a gente já começa a ver, inclusive, se eu não me engano, foi na Espanha, onde os dados preliminares se mostraram bem positivos para as empresas. Aumentou a produtividade, por exemplo, dos seus funcionários, né? A gente pode trazer como um outro dado positivo a afirmação da ciência, né? Por quê? Porque a gente viu que a partir do momento em que as vacinas começaram a ser distribuídas mundo afora, os impactos da Covid, principalmente em relação ao óbito de pessoas, houve uma redução extremamente drástica, né? O que a gente precisa voltar a fazer é afirmar a necessidade de vacinação, principalmente para crianças, porque um outro dado positivo foi o aumento de pessoas contra a vacina, e aí a gente está tendo retorno de algumas doenças que, por exemplo, no Brasil já estavam exterminadas ou que não haviam mais registros, né? Por outro lado, como a Covid reclusou as pessoas basicamente 2 anos em suas casas, a gente teve um aumento dos problemas de socialização, principalmente a socialização orgânica, podemos dizer assim, né? Não por uma tela, não por um telefone. Então, algumas pessoas passaram a desenvolver esses problemas de socialização. Acredito que vocês conseguem observar isso, principalmente porque atingiu muito a faixa etária de vocês, que também foi atingido por um outro fator, que é o fator do sempre fazer depois, deixar para depois. Infelizmente, isso tem atingido uma série de jovens que ficaram muito acomodados num momento que era essencial para o seu desenvolvimento enquanto pessoas, né? Você começa a ter uma geração, que é a geração que viveu a Covid, tendo aula em casa. Às vezes as pessoas não apareciam, né? Quantas câmeras ficavam desligadas ali durante as aulas, e parecia que você estava dando aula para um monte de tela preta, e as pessoas que nunca apareciam, né? E isso foi criando uma geração do ócio improdutivo ao extremo, assim. Isso é muito visível também, né? E também, muitas pessoas que passaram a sofrer com problemas psicológicos, né? Imagina as pessoas que perderam familiares que talvez poderiam estar vivos até hoje, e que como deve ter sido difícil lidar com isso, né? Não sei no caso de alguém próximo a vocês, mas eu tive amigos que perderam pai, mãe, né? E assim, não poder fazer aquela despedida ali, né? Saber que seu pai tá ali, sua mãe tá ali, vai ser enterrado, mas tá dentro de um saco, você não pode nem ver o rosto da pessoa, fazer um último momento. Então, isso fez com que muitas pessoas passassem a enfrentar problemas de ansiedade, de depressão, né? Algo que já era muito comum para atingir principalmente os adolescentes, mas no período da Covid isso se ampliou de uma maneira muito mais grave, né? A Covid também, ela é algo que eu acho que não pode ser apagado, né? Com certeza. O Brasil teve 700 mil pessoas que morreram de Covid, que é um número muito grande. Só para vocês terem uma ideia, Vitória, o nosso município aqui, ele tem 380 mil pessoas. É como se morresse 2 vezes a população de Vitória, né? Basicamente isso. É muita gente. É muita gente. Muita. Eu fiquei assustada. Bibo, no seu planeta teve pandemia? Não, eu vim pra cá com o Cleibs, né? Então eu era pequeno, sei nada dessa coisa de pandemia. Vocês vieram como? Quando? A gente veio de nave. A gente veio em... Quer dizer, eu vim esse ano, né? Realmente. Eu só tinha vindo visitar uma vez. Já o Klebs foi em
2022. Que É verdade, que ele veio entrou no pra cá. podcast. Não, E cadê ele? Foi embora já? Foi. ele precisa voltar. 2022 não, né? De 2023. É 2023. Acho que a dela tá um pouquinho... Estou um pouco perdida. Caio, você diria que depois de tudo que passamos, o Brasil está mais preparado para um cenário parecido? Ai, não. Ia ser tão ruim. Não, infelizmente não. Nosso país é o que a gente está vendo acontecendo no Rio Grande do Sul, é mais um exemplo de como que a gente ainda é um país que, apesar de ser um país extremamente rico, o Brasil é hoje a nona maior economia do mundo, é o nono país que mais produz riqueza no mundo. Nós somos um país rico, mas nós somos um país que nega a ciência o tempo todo. Nós somos um país que produz muita ciência também. A gente tem inúmeros doutores, pós-doutores, mestres, né, e pessoas que produzem ciência, e que isso é deixado de lado, principalmente porque nós temos, infelizmente, na nossa sociedade, uma extrema valorização de uma pequena parcela dela. Né? O Brasil é um país muito desigual. O Brasil é um dos países onde a desigualdade ela grita. Por ser um país extremamente rico, é meio confuso você pensar como que um país tão rico pode ser um país tão desigual. É muito triste. E a gente não tem capacidade para lidar com esse tipo de situação. Vide o que estamos vendo acontecer O no Brasil Rio está Grande do no Sul. mapa da fome, né? Está no mapa da fome, sim. O Brasil sai e volta do mapa da fome. O que a gente precisa de entender é que as políticas públicas, elas são essenciais, principalmente para a população pobre, né? E a gente precisa parar com essa ideia de achar que a gente tem que privilegiar apenas uma parcela da população. Não, nós somos um país grande, extenso, de muitas oportunidades e de muita riqueza. E por que isso não pode ser partilhado, né? Por que todo mundo não pode aproveitar um pouquinho? Beleza, sempre vai continuar existindo uma sociedade que é desigual e tal, mas no nosso caso ela é muito gritante, né? A gente Podia ser um pouquinho menos, né? Bem menos, no podia caso. ser muito menos, infinitamente menos, né? O Brasil tem um alto índice de concentração de renda, é um país muito desigual, é um país de intensa desigualdade. Você tem 1% da população controlando 50% da riqueza do país. Caraca. Enquanto 99% da população fica com os outros 50%. Então há uma desigualdade. Se a gente for levar para números redondos, se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, nós temos 2 milhões de pessoas com 50% da riqueza do país e 198 milhões dividindo os outros 50%. Né? Então isso é uma desigualdade gritante. Né? Então, Bom, acho que a gente teve uma pauta um pouco assuntos bem tristes aqui com a Sim. pandemia e o tipo de guerra que a gente está passando. Mas acho que a gente vai ficar por aqui com esse episódio. Muito obrigada por aceitar o convite, Caio. eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer, eu queria muito estar aqui, ainda bem que tudo deu certo. Graças Vocês a Deus. sabem que eu queria participar disso com vocês há muito tempo. Agradeço o Iago, Bibo. É Bibo, né? Bibo. Mariana, vocês são pessoas maravilhosas. Você é, seu nome não é Mariana, não? Não. Desculpa. Liga pra Branca de Neve que o anão tá se revoltando. Mas é isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Não esqueçam gente. de seguir nosso Instagram, que é @surfcast_podcast. E é isso, gente. Tchau. Tchau. Valeu.